Nós vamos, aqui eu gostaria que os irmãos abrissem a vossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9, em nome de Jesus, amém? Amém. Mateus, capítulo 9, e nós vamos aqui entender e compreender a palavra de Deus, porque nós estamos reiniciando neste dia, aqui nesta noite, uma campanha de cura e libertação. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos realmente falar aqui de dois cidadãos. Nós vamos falar de Mateus, e Mateus fala de Jesus, não é assim? E assim nós aprendemos. Para nós conhecer Mateus, nós vamos buscar o significado de Mateus, né? De Mateus, dom de Deus, presente de Deus, dádiva de Deus, né? Aí nós vamos para o português. Para o português. Para o português. Nós vamos para o português aqui. Como no português é Matatias, né? Ou Matatias era o nome de um dos apóstolos, um dos 12 apóstolos que seguiria a Jesus Cristo durante 3 anos. Agora, antes disso, Mateus havia sido coletor de imposto em Jerusalém. Os evangelhos contam que ele também é conhecido como Levi. Grava bem na sua mente, Levi. Agora nós vamos falar da onde veio o nome Levi. Foi filho de Jacó. Filho de Jacó. Levi foi filho de Jacó. Deu origem à tribo dos levitas. Mateus é o autor dos 4 evangelhos da Bíblia, que é o primeiro evangelho daqui da Bíblia que nós estamos aqui lendo neste momento. Como Mateus fala de Jesus, nós vamos ver aqui, né, o significado do nome Jesus. Deus sabe. Glória a Deus. Significado do nome Jesus: Deus salvarão ou eternidade de Deus. Salvação ou eternidade de Deus, né? O significado do nome Jesus. Não podemos colocar todos, porque aí nós passaremos o culto todo só em significado de nomes, amém? Louvado seja Deus. Nós vamos, irmão, agora dar continuidade à palavra de Deus, né? Para nós entender e compreender a santa e sagrada Escritura de Deus. Nós estamos aqui no livro de Mateus, capítulo 9, o verso 35, amém? 9, verso 35. Glória a Deus.
Gostaria que algum dos irmãos pudesse ler em voz alta, em nome de Jesus, esse verso 35. E percorria Jesus por todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Irmão? Isso, amém. Nós estamos aqui, amado, nesta noite. Acabou. Aí, agora, o irmão pode entender por que na hora que ele veio aqui na frente, ele leu Mateus. Né? Mateus. Então eu tinha aqui uma mensagem para esta campanha de cura e libertação, de qual quem ia dar o que falar nessa mensagem era Mateus. Ele realmente, como o pregador que ia pregar hoje aqui, neste primeiro culto desta campanha, ele não veio, então esta mensagem eu já tinha, ela que Deus já tinha me dado, para eu pregar um dia aqui nessa campanha de cura e libertação, e nós vamos aqui no livro de Mateus e falar de cura e libertação nesta noite aqui neste lugar, amém? Amém. Louvado seja Deus. Nós vimos que o irmão leu aí, de qual na passagem relata que Jesus realmente fez e realmente curou, mas quem escreveu foi Mateus. Não foi Jesus que escreveu, foi Mateus. Então Jesus deu ordem para que fosse a todos e pregasse o evangelho do reino e curasse o povo. O povo tem que ser curado, mas primeiro, para o povo ser curado de realmente da sua enfermidade, tem que primeiro ser realmente curado, lavado e remido pela palavra e pelo Espírito do Criador e pelo Espírito de Deus. Depois que você é lavado, remido, curado e salvo pelo Espírito de Deus, aí não há enfermidade que vai realmente tomar conta da tua vida, porque realmente veio na tua vida o Espírito de Deus. Mas até quando tiver algum impedimento para que o inimigo possa enviar o seu espírito maligno, espírito de enfermidade, porque o espírito de enfermidade não pertence a Deus, pertence ao inimigo, amém? Louvado seja Deus. Agora os irmãos abrem em Mateus capítulo 10 e o verso 1, em nome de Jesus, amém? A palavra de Deus, ela tem uma profundidade muito além daquilo que nós achamos. E nós temos que pregar a verdade da palavra de Deus para que as pessoas possam compreender a verdade da palavra de Deus. Se você tem medo de pregar a palavra, nunca pede a Deus para ser pregador da sua palavra, amém? Louvado seja Deus, nunca pede, porque você não pode ter medo, porque você não sabe aonde Jesus vai enviar você para pregar a sua palavra. Você não pode escolher o lugar de pregar a palavra, é Deus que vai enviar você para pregar a palavra. E se Deus enviou você, meu amado, Ele realmente se responsabiliza, porque Ele zela pela sua palavra, amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Os irmãos abriu o capítulo 10, verso 1. Amém. Louvado seja Deus. Deixa eu ver se é para mim não trocar igual ontem, amém? Louvado seja Deus. Alguém possa ler em voz alta em nome de Jesus? E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para que os expulsassem e curassem toda a enfermidade e todo o mal. Amém, glória a Deus. Aleluia. Jesus aqui, ele chamou os seus discípulos e deu poder. Poder para quê? Para curar todas as enfermidades e expulsar todos os espíritos de demônio, espírito maligno, espírito de qual é o contrário do espírito de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Porque Deus é misericordioso e a sua misericórdia dura
para todo o sempre. Agora nós vamos ler o verso 7 e em seguida o verso 8 em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Alguém possa ler em nome de Jesus? O verso 7. E indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. E de pregai dizendo: é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Então nós vamos ver que depois que nós pregamos a palavra para a pessoa e a pessoa aceita Jesus e se entrega, ele tem que caminhar para o reino de Deus. E ele tem que caminhar para o reino de Deus como? Com o Espírito de Deus, sem espírito voluntário junto e nem misturado na sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Agora lê o verso 8 em nome de Jesus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Então Jesus deu esse poder aqui para nós trabalhar contra um irmão contra outro? Não. Um irmão perseguir outro? Não, de maneira nenhuma. Por quê? Um irmão ter um dom e o outro não ter inveja daquele que tem o dom que Deus deu? Não foi assim que Jesus falou. Jesus disse que nós temos que perseguir aqui, expulsar as enfermidades, os espíritos malignos mesmos que coloca a tal enfermidade. Ter autoridade, ter poder sobre todas essas catástrofes, toda esta legião de demônio e de espírito maligno realmente na vida das pessoas. Amém? Louvado seja Deus. E é para isso que nós somos chamados para fazer o querer e a vontade de Deus. A palavra de Deus nós devemos aceitar ela como ela é, por inteiro e por completa, não pela metade, nem pelo que nós achamos que nós devemos aceitar, porque nós queremos desta maneira, amém? Mas nós temos que aceitar ela como ela é, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Vamos realmente, amados, entender mais um pouquinho no mesmo livro de qual escreveu Mateus. Aí nós estamos aqui no capítulo 10, vizinho aqui, capítulo 11, para nós entender e compreender, amém? Amém, glória a Deus. Louvado seja Deus. De qual está no versículo 5, capítulo 11, verso 5, lê o nome de Jesus, em alto e bom som, em nome de Jesus, amém? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres anunciaram o Evangelho. Glória a Deus. Nós vemos aqui, os irmãos entenderam? Nós vemos aqui o quê? Que realmente todos que estáis enfermos, eles eram curados, e Jesus mandou os seus discípulos para ir e curar toda enfermidade, e todos sereis curados. Mas o Evangelho, ele disse aqui, deixou para os pobres é pregado o Evangelho. Pobre do quê? Pobre de espírito. Aquele que não tem fé, aquele que não acredita, aquele que não confia, mas nem em Deus, nem em Jesus, nem no Espírito, nem na palavra, e nem no pregador, e nem no servo de Deus. Está pobre de espírito. Porque realmente a palavra diz que bem-aventurado é os pobres de espírito, que não tem mais de um espírito, mas tem um único espírito, que é o Espírito de Deus na sua vida. E nós só devemos ter na nossa vida o Espírito de Deus.
Meus amados, eu vou dizer para vós, desde quando eu aceitei Jesus, que Jesus me leva a orar pelo enfermo, aquela enfermidade, ela me consome durante alguns dias. Tem delas que nem chegam em casa comigo, porque no meio do caminho eu falo: Jesus, tenha misericórdia, peço ao Pai, em nome do Filho, e peço para Ele, para que ela não me acompanhe, em nome de Jesus, porque quando Jesus permite, é para nós ter certeza que a pessoa foi curada realmente naquele momento, e aquela enfermidade passa a nos perseguir, porque Jesus permite, para que nós entendemos. Um dia eu estava num sítio de recuperação chamado Elise, que eu era cooperador ali e fazia a obra ali, cortando o cabelo dos pessoal que estavam se recuperando, e eu estava ali sempre. Aí um dia tinha um rapazinho que ele tinha uma dor de barriga, que ele rolava e gritava e se jogava. Aí quando foi um dia, me convidaram para pregar. Aí eu fui pregar a palavra de Deus lá. E quando eu cheguei lá, eu comecei a pregar e eu falei para aquele rapaz: venha aqui em nome de Jesus. E ele veio. E eu falei: de hoje em diante, essa dor de barriga, esse negócio que faz você rolar no chão aí, que fica dentro da sua barriga, dando volta e volta, e você tem que, a dor é tão grande que você fica rolando e se batendo. De hoje em diante você não sente mais ela, em nome de Jesus. Aleluia, glória. Mas eu vou dizer, eu levei uns 3 dias sofrendo realmente por causa disso. E hoje, para mim pôr a mão para alguém ser curado, eu quero dizer, não é fácil, porque se Deus não manda, não adianta ninguém pedir, eu também não coloco. Porque se Deus manda, é porque Ele se responsabiliza. E se realmente Ele permitir que eu sinta por algum segundo ou por algum dia, Ele também vai estar comigo, não vai me deixar sozinho, amém? Louvado seja Deus. Um dia nós fizemos uma campanha na casa de uma irmã, que o filho dela estava realmente ali enfermo. E este menino tinha uma enfermidade que ninguém conseguia descobrir, nem os médicos. Aí um dia eu estava ali, eu disse: Senhor, é uma criança, 13 anos. Ele está sofrendo, Senhor. Mas eu te peço uma coisa: faça eu sentir o que ele está sentindo. Eu te peço, porque eu aguento, e ele é uma criança. Deu um dia de domingo, 2 horas da tarde, eu estava na minha casa. E ali, sentado no sofá, que hoje lá não tem mais sofá, mas tinha nessa época. Sentado no sofá. E era 2 horas da tarde. E eu estava conversando com Deus. Na mesma da hora assim, um bolo começou a rolar na minha barriga. Começou a rolar e eu fiz vômito aquele bolo, mas foi um bolo invisível. Ele rolou dentro da minha barriga e saiu invisivelmente de dentro de mim. E aí eu corri para o toalete. Fala chique, né, irmão? Toalete. Aí eu estou lá, irmão, para a honra e glória de Deus. Quando a mãe dele deu testemunho na igreja, foi a mesma hora que ele saiu do quarto, correu para o banheiro e vomitou um bolo de macumba dentro do hospital, lá no banheiro do hospital. Um bolo desse tamanho, o mesmo bolo que eu vomitei invisível. Eu senti o que aquele rapaz sentiu por alguns instantes, para a honra e glória de Deus. Porque eu não brinco. Qualquer um pode olhar para mim e me julgar, pode me julgar pelo algo da minha vida, mas não me julga porque eu sirvo a Deus, não, porque eu sirvo a Deus de corpo, alma e espírito e coração, e sirvo a Ele para salvação, para ser salvo um dia. Eu não sirvo a Ele para um dia ser condenado e ir para o largo de fogo, não, porque vai chegar o dia que nós vamos se apresentar a Ele, e Ele vai dizer para nós: apartai de mim, maldito, para o largo do fogo ardente com enxofre, onde está Satanás e os seus anjos. Tem anjo lá, imagina só. E eu não quero fazer parte. Eu falo para todo mundo, eu não quero nem fazer parte da grande tribulação. Não.
Não, eu quero fazer parte de quando o Senhor me tirar desta terra, que eu esteja num lugar, realmente para no dia que todos se joelhar perante a Ele, eu esteja lá ajoelhado. E o anjo vai estar ali, e realmente as minhas obras, e o livro da vida vai estar com o meu nome, e no novo livro, as obras que eu pratiquei, e toda acusação que Satanás tem para me acusar do que eu fiz e do que eu não fiz na terra. É para isso que eu sirvo a Deus. Qualquer um pode falar, pode se levantar, porque falaram mal do Filho de Deus. E quem sou eu melhor do que ele? Para que ninguém fale mal de mim. Vão falar mal de mim, mas nós estamos aqui realmente para fazer a vontade do Senhor. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Agora nós vamos voltar lá no mesmo capítulo 9 de Mateus. Amém? Louvado seja Deus. Aí agora nós vamos ver aqui o que tem para nós aqui. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, santo. E os fariseus, vendo isso, disseram uns aos outros: porque come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mateus 9, né, irmão? Mateus 9, verso 11. Louvado seja Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós vemos aqui que os homens da lei queriam aqui julgar Jesus, não é? Queria aqui arrumar algo para poder julgar Jesus, para que realmente falasse de Jesus. Mas o nosso Jesus, ele é tão bom que ele tem resposta para tudo. Aleluia. Ele tem resposta para dar. Glória a Deus. Você pode falar bem assim: irmão, eu não estou entendendo a sua palavra. Mas se você não entender, porque está faltando o Espírito Santo de Deus na tua vida. Isso eu tenho certeza. Se você não entender todos os versículos que foi lido aqui, que foi anunciado aqui, nesta noite, eu quero te dizer, está faltando o Espírito de Deus e a essência do Pai, para entender a palavra do que ela está, aonde ela quer chegar nesta noite para a minha vida e para a sua vida. Louvado seja Deus, amém? Amém. E de quando eles julgavam Jesus, dizendo: e os fariseus, vendo isso, será aos seus discípulos: porque come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Louvado seja Deus. Agora no verso 12, nós vamos ver o que Jesus respondeu para eles. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessita de médicos, os são, mas sim os doentes. É os doentes. Se você está doente, Glória a Deus. eu quero te dizer uma coisa: se a tua doença é espiritual, ou se a sua doença é carnal, é nos nervos, é nos ossos, é no sangue, é na medula, não importa onde quer que seja a sua doença, você tem que reconhecer que você está doente, que você está enfermo, mas você necessita dos médicos. Você necessita de Jesus Cristo de Nazaré. Você pode dizer: não, eu sirvo a Jesus. Mas para servir Jesus, não é só servir, não é só ler a Bíblia, não é só ajoelhar, orar e clamar a Ele, não é só ir à igreja. Ainda tem muitas coisas para ser feitas, para nós levantar e dizer: eu sirvo a Jesus. Aí você pode achar o que falta para eu servir a Jesus. Eu vou aqui passar a história de um homem.
visível aquela multidão, e ele veio ali, realmente. E ele chegou, bom mestre, e ele disse, por que me chama de bom? Que bom só tem um, que é o Pai. O que falta para que eu realmente herdo o reino de Deus? Jesus disse, obedecei a lei de Moisés. Obedecei os mandamentos de Moisés. Ele disse, eu obedeço. Eu honro meu pai, a minha mãe, não levanto falso testemunho, não julgo ninguém, não cobiço nem um gado, nem um boi, nem um jumento de ninguém. Aleluia. Jesus disse muito bem, mas te falta uma coisa. Ele disse o quê? Vai, vende tudo que tem, divide com os pobres e venha após mim e segue. Aquele homem olhou para Jesus e disse o quê? Vender tudo o que eu tenho, as minhas fazendas, meus camelos, minhas ovelhas, meus gados, para poder te seguir. Aí ele foi embora. Jesus disse, é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino de Deus. Aí você pergunta, irmão, o que isso tem a ver com a minha vida, o que tem a ver com a campanha, o que tem a ver com a palavra? Eu te digo, quando tiver 10 anos na igreja, se ainda não foi após Jesus e que não está seguindo a Jesus, está perdendo tempo e vai viver sofrendo na terra e não vai ter um encontro real com Jesus. Tem que abrir o coração, abrir a mente e se entregar para Jesus. Porque depois que tem uma entrega verdadeira para Jesus, eu quero te dizer, não há enfermidade que assola a sua vida, não há demônio que para na tua frente, porque quando Deus tem uma chamada, quando a gente não obedece a chamada, a gente é humilhado, é desprezado, é realmente Satanás, ele nos pisa e nos humilha, porque nós não damos lugar para o Espírito de Deus sobre a nossa vida, para fazer a vontade de Deus na terra. Glória a Deus. E não adianta. Se realmente Deus me chamou para pregar a sua palavra, eu vou pregar a sua palavra do jeito que ela é. Então só basta quem ouve se realmente se enquadrar na palavra de Deus. Aleluia. É só se enquadrar na palavra, ouvir e obedecer a palavra. Deus é testemunho que hoje não era para eu pregar esta palavra, mas se Ele escolheu hoje, na abertura desta campanha, eu quero dizer uma coisa: se quer cura, tem que se enquadrar na palavra. Tem que obedecer. E tem que ir após Jesus. Tem que estar com Ele, tem que viver com Ele, tem que dormir com Ele, tem que acordar com Ele, tem que jantar com Ele, tem que almoçar com Ele, tem que tomar café da manhã com Ele, tem que deixar tudo que não é de bem-vindo para o Espírito de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz: se os teus olhos te escandalizam, arranca ele e joga fora, que é melhor entrar no reino de Deus com o olho só de quem está com os dois no inferno. Agora vem cá, será que o que os teus olhos estão olhando, o que está impedindo a operação de Deus na tua vida? Será o que é o que os teus olhos veem? Os olhos é a cadeia do coração, é a candeia do coração. Se os teus olhos veem e desce ao coração, é porque o teu tesouro está aonde os teus olhos estão olhando. Agora eu te pergunto, o que é que teus olhos andam olhando para impedir a obra de Deus na tua vida? Aleluia. Hã? Glória a Deus. Sim. Porque para poder pregar a palavra e para poder fazer a obra, nós oramos, nós lemos, nós buscamos, nós entregamos, nós jejuamos, nós sobe monte, desce monte. E depois não vai acontecer nada, não põe a culpa no pregador e nem de quem está dirigindo a campanha. Amém?
Louvado seja Deus. Senhor, faça para Deus. Fala em Deus, o Senhor me dá o dom de realmente pregar a tua palavra. Eu quero ver a diferença da tua palavra. E aqui foi dado aqui um manual para poder não perder a essência do Espírito de Deus e realmente estar enquadrado na palavra. Glória a Deus. Quer cura? Deixa tudo que não agrada a Deus de lá. Quer libertação? Deixa tudo que não pertence a Deus de lá. Aleluia. Quer milagre? Deixa tudo que não pertence a Deus de lá. Quer vitória? Deixa tudo que não pertence a Deus de lá. É, sim. E serve e obedece. É melhor a obediência do que o sacrifício de todo. Louvado seja Deus. E se Deus